Fala galera, primeiro vídeo aqui do canal, eu vim aqui para fazer uma review sobre o Roca Mafate Speed 5, certo? Da marca Roca. Vim fazer minhas primeiras impressões, certo? Não tão primeiras, né, porque já cheguei a correr 220 km com esse tênis. Então eu esperei um pouquinho mais de rodagem para poder ter um feedback melhor, certo? Do que com pouca quilometragem e ainda está amaciando o tênis. O que eu tenho a falar? Então, esse aqui é o tênis, certo? Dá para ver que ele está bastante sujo. Bom, pelo a prévia aqui, já dá para vocês verem alguns pontos que eu vou citar. Solado, certo? Então, é o seguinte. Nesse tempo que eu estou correndo com esse tênis, eu posso destacar os seguintes pontos. Conforto. É um dos tênis mais confortáveis que eu já tive, comparando ele até com tênis de corrida de asfalto. E é um tênis para rodar longas distâncias. Você está querendo um tênis para rodar longas distâncias, sem sentir nenhum desconforto com bolha, ou dor na sola do pé, dor em alguma região, é esse tênis aqui, certo? Muito macio, muito mesmo. Só que tem alguns pontos negativos. Para trilhas mais técnicas, eu já achei esse excesso de maciez desconfortável. O que acontece? Acaba que você, no estabilizar, como ele está muito macio, você acaba torcendo muito o tornozelo, certo? Então, assim, para pessoas que já não têm um tornozelo muito forte ou não têm o hábito de fazer esse fortalecimento, acaba sendo um risco muito grande que você tem que tomar. Então, assim, já é um ponto negativo em relação a esse tênis. Em relação à durabilidade. Primeiro ponto negativo, solado. Eu estou com 220 km mais ou menos rodados, que eu marquei pelo Strava, e o solado dele já está com, posso dizer, com 50% gasto, certo? Acredito que dê para ver aí. Então, em alguns pontos, por exemplo, na parte externa do meu pé, onde eu costumo ter mais contato com o solo, tanto para frear quanto para caminhar esse trem, estão mais desgastados, certo? Os gastos dessa região aqui praticamente já não tem mais nenhum. Das outras regiões estão coisa de 50%, falando da parte do médio pé, que é a parte medial e posterior do tênis, tá bom? Essa região aqui. Agora na parte anterior, no antepé, dá para você ver que os cravos já estão com uma certa qualidade. Foi um desgaste de cerca de 30% nessa região, mas é uma região que normalmente você não usa tanto, a não ser que você vai fazer subidas, que é onde tem o maior contato ali do pé com o solo. Então, esse é um ponto negativo. Pensando na questão valor, custo-benefício, se for olhar por essa questão, não vale a pena. E cachorro. Então, por esse quesito, já não sei se valeria a pena. Pensando, quero economizar uma grana, ter um tênis ali para rodar a longa distância, que vai durar bastante tempo. Esse já não recomendaria. Mas eu quero um tênis confortável para fazer algumas rodagens de final de semana, não muito. Eu já recomendaria esse tênis, certo? Pensando na questão de grip. Se fosse dar uma nota, eu daria 10 de 10. Testei ele em terrenos de lama, em lajes de pedra, certo? Em terrenos de cascalho, grama, todo tipo de terreno. Então, assim, não tive problema nenhum com escorregão. Tá bom? Então, já cheguei a pegar laje de pedra com inclinação de 20, 25% de inclinação em declínio descendo. Tênis segurou. Mesma coisa como se eu tivesse passado uma cola no pé e ele firmado. Mesmo com os cravos já gastos. Então, assim, nessa questão de grip, de segurar ali, firmeza, não tenho nada a reclamar. Agora, pensando na questão da parte superior aqui. Nenhum detalhe, certo? Nesse tempo que eu rodei, essa região está toda intacta, cabedal, tudo, contraforte, totalmente intacto, nenhum rasgadinho. Tive um leve problema justamente com esse pé aqui, mas
Foi uma questão mesmo de uso, incidente de trilha. Eu acredito que eu bati o pé em algum arame farpado, algum tipo de espinho mais pontudo e deu um leve rasgãozinho aqui de coisa de 1 centímetro no lateral. Então assim, mas é um rasgo. Por exemplo, eu já estou correndo com esse tênis, com esse rasgo, cerca de um mês. E o rasgo não aumentou. Ou seja, mostra uma grande qualidade desse tecido do tênis. Tá bom? Em questão de tamanho, eu recomendo pegar um número maior. No caso desse aqui, durante a compra eu acabei fazendo um erro. Em vez de comprar um número maior, eu comprei dois. Então, pode ser que um pouquinho desse excesso de torção que eu tive com ele pode ser devido a isso, mas em contrapartida, esses dois números a mais ficaram muito bem no meu pé, então ficou muito confortável. Mas de qualquer forma, sempre compro o número acima, que com o movimento ali da corrida, com o fluxo ali, seu pé acaba inchando, beleza? E acaba ficando muito atrito no lateral e acaba dando bolha nos pés também. Então, e pensando também no conforto, subida, descida, então o pé precisa de um pouco mais de folga ali, para ter esse pequeno espaço, mas não pode ser muito, certo? Para não causar instabilidade, para poder se movimentar. Então, recomendo, mas sim, já avisando que pode ter sido um azar da minha parte, mas já avisando que solado não vai durar 1.000 quilômetros. Então, assim, eu já tenho um outro tênis, certo? Tenho um da Salomon, o Dragage 3, depois vou deixar um review aí para vocês, é Katowice, pra vocês verem como é que é. Então, assim, esse tênis aqui eu devo deixar ele para rodagem, estradão, essas coisas, onde não há trilha tão técnica mais, que não necessita mais de um grip 100% bom. Então, assim, já pensando nessas trilhas mais técnicas, que eu vou exigir mais um pouquinho ali de estabilidade, posso estar escorregando, eu já não devo usar tanto ele. Já devo ir para o meu outro tênis Steels. Mas tirando esse quesito, assim, esse problema do solado ter se desgastado um pouco prematuro, tênis perfeito. Para quem não conhece, o solado que a Roca usou nesse tênis é o da Vibram, ou Vibram, sei lá como é que se pronuncia isso, o solado Mad Grip. Então dá para ver que ele não é inteiriço, certo? Normalmente os outros tênis, eles têm toda... Ele é uma estrutura só colada na sola do sapato. Esse não. Esses são pequenas tiras, certo? Com os cravos espalhados em pontos do tênis. Então, assim, dá para dizer que aqui são duas bases de grip. Aqui no retropé, certo? Você tem mais cedo médio pé, mas é retropé. No calcanhar tem uma faixa de cravos aqui e a outra, ela se divide em três ramificações, certo? Os dois lados externos e interno. Essa faixa aqui, o desgaste dela já não foi tanto. Então, comparado com essa faixa aqui de cravo. Pode ter sido um azar meu ou alguma coisa relacionada a mecânica ou por ter corrido muito terreno com laje, já não... pedras, laje, pedras, coisas, eu não sei. Tirando isso, você não sente tanto pedras no chão, no solo, você não sente aquela fincada no pé, que tênis mais consolado, mais fino, você acaba sentindo. E é o que eu tenho a dizer por enquanto. Vou deixar alguns takes ali do tênis para vocês darem uma olhadinha. Então, recomendo, mas, como eu já disse, já vá ciente que se você tiver esse mesmo azar que eu, o seu tênis não vai acabar durando tanto em questão de solado. Então, e pensando em rodagens mais curtas, às vezes para rodagem com mais velocidades, não é um tênis que eu recomendaria, porque assim, ele não tem um retorno de energia muito bom, comparados a outros tênis, outras marcas, certo? Então, é um tênis para longa, o pessoal costuma usar ele para assim, 25, 30, 40 quilômetros. Eu cheguei a usar ele em trilhas de 22, 30 e por aí vai, como nessa média aí. Então, é isso aí. Se gostou, vou trazer mais algum review aqui. Daqui a alguns dias, ou própria essa semana mesmo, já trago um review do
Salomon Ultra Glide 3. Fiz uma rodagenzinha com ele, sim, me surpreendeu e a mim agradou mais do que o Roca. Na faixa de preço, o Salomon acaba saindo um pouquinho mais em conta. Uma leve diferença, se não me engano, de 200, 300 reais desse para o outro. Eu vi desse tênis aqui saindo a cerca de 1.100, 1.200. Já vi promoções de 900 reais. Já o Salomon, o Trailglide, eu já vi coisa de 100, 150 reais mais barato. Então, se for colocar pensando numa balança, acabaria preferindo o outro, certo? Mas no próximo vídeo eu já dou mais detalhes sobre ele. Então, é isso aí. Gostou? Se inscreve aí, deixa o like aí, que eu vou trazendo mais review e vídeos da treino, provas que eu estiver fazendo aí. Falou, até mais.